A coisa Verdade. interessante, né, aqui é o medicamento pelo vinho, né? Então, é muito interessante. O medicamento humano, o medicamento animal, é muito interessante, né? Você não tem... O vinho era o composto básico para diferentes tipos de combate de pragas, doenças, enfim, do gado, das pessoas. E aí, lógico, é toda uma mistura com ervas e tudo mais, mas o vinho era fundamental no cotidiano. Então, isso é um elemento muito interessante desse mundo, né? E além de que a água também, às vezes, que não era de boa qualidade, o vinho salvava a vida de muita gente ali, entendeu? Porque, como eu vou colocar aí, a média romana é de 1 litro por pessoa no Império, por dia. Por dia? Por dia, não é por ano, né? O Caramba! Brasil está 1,6, é por ano, não, aqui é por dia, né? Por dia? Porque, óbvio, a água que se bebia vinha do vinho, né? Sim, sim. E era uma salvação, porque às vezes você não tinha água potável disponível em todo lugar, não é? Então, o vinho resolvia um pouco o problema da Sabesp atual, né? Ou seja, de colocar aí um líquido de boa qualidade na mesa, né? Então, é um dado assim bastante interessante, não é? E outra questão da tua área, não é? Quer dizer, o Columella ele chama atenção para pesquisa na área. Ele diz: o pessoal que constrói, tem curso especializado, quem faz isso, quem faz aquilo, por que nós não temos um curso de enologia para especializar os trabalhadores para que eles façam um trabalho de qualidade, produzam a contento? Então, ele chama muita atenção disso, não é? E chama atenção para ler aquilo que já foi escrito sobre a viticultura, né? Manda ler Catão, manda ler Varrão, manda ler obras romanas, obras gregas, obras externas. Então, ele traz muito dessa É, consistência de pesquisa, não é? Então, isso é é muito só, interessante. não, esse papo já está muito bom. Eu só queria dar as boas-vindas a quem entrou e Não, por dizer que é favor. o que não começou ainda, tá? É só a Não, gente está tranquilo. conversando sobre alguns pontos do livro, né? Que o Sim, professor sim, Ivan acabou de lançar esse ano e nós vamos ver com calma aqui. Então, calma, sim. pessoal, não começou. Vou aguardar até 19h35, geralmente, o nosso Sim, horário não, de... tranquilo, tranquilo. Até para não estender, porque eu sei que o senhor tem compromisso depois, né? É. Então, Agora, o que é certo é que muita gente vai ver isso depois, tá? sim, sim. Porque aí, porque os horários às vezes são complicados. Por exemplo, eu tenho aqui 40 alunos que estão em sala de aula agora, então eles não vão poder participar. Então tem essa coisa toda, né? Então esse meu grupo de língua aqui agora também está bem hoje na quinta-feira eles têm atividade das 7h30, das 7 às 10. Então, mas tudo bem. Isso aí eu acho que à medida que a gente cria um diálogo e ele pode permanecer, eu acho que isso é muito interessante, né? Bom, E se repetir, né? sim, 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 não tem dúvida, não tem dúvida. Bom, eu vou iniciar aqui os trabalhos dessa noite e aí logo eu passo a palavra para o senhor, ok? Tá bom. Bom, então, olá a todas e todos. Nós, o Brasil de Vinho, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a audiência de vocês nessa nova edição do Brasil de Vinhos Recebe. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de sugerir para quem está nos vendo, seja agora concomitante aqui nessa sala ou no YouTube de forma posterior, que nos siga nas redes sociais, então, nosso Instagram, @Brasil de Vinhos, nosso LinkedIn, Brasil de Vinhos, o nosso site, que é uma plataforma que divulga vinícolas brasileiras de forma gratuita, não só vinícolas que produzem, mas também comércios que comercializam vinhos nacionais. Então, no nosso site brasildevinhos.com.br, nosso canal do YouTube, para onde vai essa conversa depois de gravada nesse dia. Então, nosso canal do YouTube é só procurar lá Brasil de Vinhos. Todas as nossas conversas já foram subidas lá, o que vai acontecer com essa conversa também. Nós falamos já sobre tributação, viticultura tropical, mercado, comunicação de produtos, enoturismo e hoje história do vinho. Então,
Gostaríamos de agradecer também o Tax Group, que é uma empresa de inteligência tributária com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que patrocina essa nossa iniciativa. Apoia e valoriza o vinho feito no Brasil, também os produtores brasileiros. Quem quiser sugerir nomes para as próximas conversas, por favor, escreva para a gente. Então, contato@brasildevinhos.com.br ou pelo direct lá no nosso Instagram. Gostaria de aproveitar esse momento para um recado muito breve, tá? De forma logística. No dia 22, nós teríamos uma conversa com o Daniel Panizzi, da Uvibra, e essa conversa foi transferida para o dia 29 de setembro. Então, uma semana após, uma quinta-feira, sempre às 19h30. Hoje, o Brasil de Vinhos recebe o professor Ivan Esperança Rocha, que é vinicultor artesanal e professor de História Antiga da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis, São Paulo. O professor Ivan é autor do livro A Viticultura Romana em Columela, Apropriação, Ressignificação e Experiência. Deixa eu só mostrar aqui, tentar mostrar rapidinho. Essa é a capa do livro, tá? Muito bom, já recomendo de antemão, li com deleite. E só um minutinho aqui, autorizando mais algumas pessoas a entrar na sala. Então, esse livro foi lançado ainda em 2022 pela editora Telha. No livro, o professor Ivan Rocha analisa a obra de Lúcio Columela, que é um autor de importantes tratados sobre a agricultura romana, especialmente sobre a viticultura, durante o primeiro século da nossa era. Então, professor, é um prazer imenso tê-lo aqui essa noite. A palavra é toda sua. Ok. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Obrigado aí pelo convite para estar aí compartilhando com vocês algumas experiências viníferas, não é? Agradeço, então, aí o grupo do Brasil de Vinhos, a Carol Dânia, a Dulce Gripa, não é? Nós temos uma professora que é Cripa, não é Gripa, mas é Cripa, não é? Inclusive italiana, né? Mas que leciona aqui no Brasil. A Lúcia Porto, né? O Rogério o Perotto e o Luiz Gustavo, né? Lovato, aí, o nosso enólogo de plantão, aí, que tem muito, né, a contribuir com todos nós nesta conversa. Né? Foi uma pesquisa bastante longa que eu realizei a respeito deste autor romano, não é? Eu gostaria, já tinha conversado um pouco com o Luiz anteriormente, nós somos devedores a todo este mundo romano, né, da viticultura. No final do século XIX, no início do século XX, nós temos uma migração ampla, né, inclusive da minha família, que vem da Sicília, né, lá da cidade de Mineu, né, que trouxeram para o Brasil as suas experiências, inicialmente a experiência portuguesa, depois a experiência espanhola, italiana, alemã e outras tantas, não é? Que trazem para a gente uma experiência acumulada ao longo dos séculos na elaboração, na atividade da viticultura, tá certo? Então, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre algumas informações a respeito do mundo romano e depois, devagarzinho, eu entro em alguns aspectos do livro, não é? E, logicamente, nós não temos tempo aqui para detalhar tudo aquilo que está aí dentro da obra, não é? Mas eu gostaria de dizer que este livro ele está embasado nos principais autores internacionais do assunto. Vocês não vão encontrar outros por aí, não é? Quem quiser se aprofundar e continuar essa leitura, vocês vão ter na bibliografia os principais nomes que pesquisaram sobre a enologia romana, tá? Em todos os seus aspectos, tá? Seus aspectos sociais, econômicos, de terroir, enfim, de comercialização, de plantas, ou seja, da própria criação dos instrumentos, da produção do vinho. Né? Então, é um pessoal de ponta que vocês poderão depois ler com calma, né? Infelizmente, hoje a gente não tem mais esse problema. São todos eles, logicamente, inglês, francês, italiano, mas eu acho que essas coisas todas o Google aí resolve para a gente, tá bom? Então, eu vou começar aqui fazendo algumas apresentações iniciais, para depois a gente vai conversando
com vocês aí. Um minutinho aqui, vamos ver se vai chegar. Chegou para vocês aí? Chegou. Chegou. Bom, então, a viticultura romana, né? O Columella é um autor do primeiro século, tá bom? No primeiro século, ele provavelmente nasce aí no final do último século antes de Cristo, e depois ele praticamente toda a sua obra é construída aí no primeiro século depois de Cristo, tá? Vamos ver. Aí, a questão da nomenclatura do vinho, eu gostaria de passar algumas informações interessantes, não é? O enólogo, ele constrói a sua terminologia não pelo latim, mas pelo grego, não é? Então, o vinho, em grego, é o oinos, não é? E no latim é o vinum, aí ele empresta o seu nome para a viticultura. O enólogo é grego e o viticultor é romano, digamos assim, não é? E a origem deste nome do vinho, do oinos, do vinum, inclusive do yain hebraico, não é? Eu quero um copo de vinho, dizem os judeus, né? O yain também provém desse oinos, desse winum, tá? E a origem dela é indo-europeia, tá? Nós encontramos aí a Wiana ou a Viana, não é? Já na língua dos hititas. Portanto, esta origem romana, alguns querem dizer que o latim buscou o seu nome nos gregos. Não, os dois buscaram a sua nomenclatura na linguagem indo-europeia. Tá? E eu trago aqui uma informação sobre o chinês, que é a única língua que traz da palavra do vinho que o vinho é feito de uva. Tá? Em todos os outros nomes, enfim, fica ali um pouco encoberto, né, do que é que ele é feito, a sua elaboração. O chinês, ele vai dizer, né, esse Putao Gil é, de fato, o Gil é um vinho de diferentes frutas, não é? E o Putao, ele é de uva. Isso é muito interessante, porque eles definem, não é isso, na própria nomenclatura. As primeiras evidências do vinho, não é? E eu não quero nem acreditar nisso. Eu acredito que o vinho é muito mais antigo do que eu estou colocando aqui, não é? Mas, do ponto de vista da história e da arqueologia, nós encontramos restos escavados no Cáucaso, na atual Geórgia, em torno de 6.000 a.C., na Pérsia, não é? Na Pérsia, ou na Média, como vocês quiserem, em torno de 5.400 a 5.000. Na Sicília, no sul da Itália, que, lógico, tem uma presença muito forte também dos gregos, antes até dos romanos. Nós temos aí a presença do vinho no 4.000, não é? A Grécia no 3.000 a 2.000 e os romanos um pouco posterior, não é? Primeiro nós temos os gregos, depois vem os romanos. Então, a viticultura está bem além daquilo que nós imaginamos, não é? Então, há uma construção histórica em cima dessa atividade. Tá? Aqui apenas uma ilustração, né? Os romanos, apesar de não terem sido os primeiros a entrarem na produção do vinho, são considerados os primeiros a utilizar a garrafa de vidro para o armazenamento do vinho. Aqui nós temos um garrafãozinho de 1,5 litro, né? E ele, logicamente, o período dele é do quarto século depois de Cristo. Tá? Foi encontrado aí numa escavação, num túmulo de um nobre romano na Alemanha. Não é? Mas veja já a qualidade deste produto, que depois se tornaria praticamente um material muito utilizado no armazenamento do vinho. Tá? Bom, os recipientes para vinho, eu acho que todos, de alguma maneira, já se conscientizaram um pouco disso, não é? O que nós tínhamos antes do vidro era a cerâmica, tá? A cerâmica, portanto, temos aí ânforas de diferentes modelos e tamanhos, não é? E quase sempre com um revestimento para que não houvesse a evaporação, para a conservação. Aqui nós temos aí algumas dessas ânforas, não é? Aí o dolium, que é, digamos assim, é o recipiente com maior capacidade, e depois os diferentes tipos
do Dressel, não é? Assim elas são classificadas pela arqueologia, não é? Então, o vinho ele é feito, os recipientes são feitos inicialmente para a conservação local, depois para a preservação do vinho e com uma maior qualidade de impacto para o transporte, não é? Aqui nós já encontramos no século I vocês sabem que as placas funerárias trazem muitas informações do viticultor que morreu, e aí o artista desenhava ali no seu túmulo um pouco sobre a sua atividade, não é? Então, aí está aí uma placa, uma representação do transporte do vinho num barco, ainda bastante rudimentar, não é? Alguém na boleia ali, não é? E pessoas puxando isso quase sempre num canal, não é? Num canal muito comum na Europa, não é? Aqui uma outra placa tumular, já com uma representação do transporte num carro, não é? Com tonéis já bem mais amplos, não é? Bem mais amplos, puxado aí por por bois, não é? O que indica, não é? Que já havia uma movimentação, ou seja, a produção não era mais para consumo, mas já começa um produto que vai sendo levado para a sua comercialização. E uma comercialização que não é apenas local e regional, mas vamos chamar de internacional, não é? Com relação ao mundo romano, nós temos o Império e depois temos aqui as províncias, não é? E muitas dessas províncias produziam muito vinho, que eram transportados para os centros, não é? Para a atual França, para a própria Roma, através ali de Nápoles ou de outro porto, não é? E veja uma reconstrução de um navio, não é? Que organizava essas ânforas, não é? De tal maneira que elas pudessem chegar, não é? No seu destino. Então, o vinho é uma fonte de renda muito importante na antiguidade, ao lado do quê? Do azeite, né? O azeite e o vinho são os dois principais produtos comercializados aí no antigo Oriente e no Império Romano, tá? Nós temos aqui algo, infelizmente, algo ocorrido complicado. No ano de 79 depois de Cristo, ocorreu um evento muito violento em Pompeia, né? As lavas do Vesúvio cobriram duas cidades, que se chamam, então, Herculano e Pompeia, né? E toda a cidade praticamente só foi descoberta no final do século XIX, início do século XX, tal como ela foi colhida pelas cinzas. Quase que foi um congelamento do ano de 79 na história, tá? E, a partir disto, Herculano e Vesúvio são os dois principais centros de comunicação do mundo romano, tá? Então, nós temos aí, em todos os níveis culturais, sociais, religiosos, não é? Nós temos um congelamento da vida romana no ano 79 depois de Cristo, tá? 79 a.C. é aquele episódio do escravo, quem era que fez a revolta dos escravos ali? Como é que se chamava o escravo que fez a revolta contra os romanos, né? Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Bom, mas isso é muito interessante. A arqueologia que continua sendo feita, né, traz para a gente, está aí um pouco o mapa, né? Herculano e Pompeia está bem próximo de Nápoles, né? Aqui, indo para o sul, nós chegamos aqui na Sicília, aqui o Lácio é onde nós temos Roma, né? E vejam, incrivelmente, nós podemos restaurar a vida cotidiana do primeiro século, essa que está sendo narrada aí pelo Columella, não é? Como eram os ambientes de venda de alimentos, de líquidos, logicamente o azeite e o vinho. Aí está algo que não foi, digamos, reconstruído, foi apenas retiradas as cinzas e nós temos esta imagem que hoje pode ser vista por quem visitar o local.
Hoje a gente vê aí os cartazes, a propaganda do vinho. Aqui nós já temos a propaganda de 4 tipos de vinho, né? E com os seus respectivos preços. Olha, cada um tem o seu preço. Já vou mostrar para vocês aqui, não é? E o barzinho lá chamava Ad Cucumas, tá? Então, está aí o preço na ordem dos jarros, né? O primeiro custa 4 denários, o segundo 3, o terceiro 4,5 e o 2 asses, tá? Por cestário. O cestário era meio litro, tá? E o meio litro de vinho, um bom vinho, chegava a custar até 30 asses. O salário médio ali era em torno de 320 asses. Os soldados ganhavam muito mais do que isso, não é? Uma túnica custava 60 asses, o pão 2 asses, não é? E o salário mensal, comprando um vinho de 3 asses, que é o segundo vinho ali, poderia ser comprado 106 litros de vinho com um salário, tá? Portanto, está aí um pouco a comparação do que as pessoas ganhavam e do que gastavam, não é? Podiam comprar 160 pães com seu salário, podia comprar de 5 a 6 túnicas, tá bom? E aqui o Ad Cucumas emprestou seu nome para um restaurante lá em Toledo, na Espanha, né? Está aí marcado, Ad Cucumas, né? De vez em quando o pessoal busca esses empréstimos de nomenclatura deste mundo romano para o comércio atual. De novo, aqui nós temos, né, tudo isso é original, tá? Recuperado das cinzas do Vesúvio, não é? Nós temos aí os recipientes onde era guardado o vinho. Nós não temos aqui a tampa dele, que era muito bem lacrado e tudo mais, mas temos aqui os locais de venda de vinho que como se nós estivéssemos ali presentes no ano de 79. Aqui uma pequena representação de um desenho, não é? Onde as pessoas estão, não é? E são centenas de locais como estes que distribuía o alimento para as pessoas. Muitos desses jarros não é apenas para líquido, mas também para grãos, tá? Então, o trigo, a cevada, então, eram também conservados nestes espaços aqui. E veja o que nós encontramos, tudo isso está no museu particularmente ali em Nápoles, não é? O que foi encontrado quase que incólume nas escavações de Pompeia. Os vários tipos de recipientes, não é? Que estão aí colocados nessas prateleiras, aqui em pé, não é? E com recipientes das mais diferentes capacidades. De 1 litro, 2 litros, 30, 40, 50, o Dolium era o maior de todos eles, não é? E, por incrível que pareça, nesta urna está uma pessoa colhida pelas cinzas, as cinzas cobriram a pessoa, depois a decomposição esvaziou o espaço do corpo, o pessoal preencheu de gesso esse espaço e reconstruiu as pessoas do jeito que elas foram colhidas no momento da erupção do Vesúvio. São muitas e muitas dessas pessoas que a gente as conhece como elas estavam naquele momento. Portanto, quase todas elas deitadas, porque o Vesúvio, de fato, ocorreu no período noturno. Bom, falar em vinhos romanos, logicamente, a gente vai do chapinha ao que havia de mais privilegiado no comércio romano, né? Os principais 4 vinhos eram o Falerno, o Sorrentino, o Vesbius e o Vesuvino. O Vesuvino era exatamente um vinho produzido lá no Vesúvio. E hoje uma empresa está reconstruindo a produção de vinho no Vesúvio para trazer um pouco dessa história do vinho, não é? Para a nossa modernidade. Aqui eu trago a última grande escavação de produção de vinho. Essa aqui já é um pouquinho mais recente, do século VI, que foi feita agora, já em 2021, em Israel, em Yavne, tá? Vocês vão ler muito sobre isso. Aqui está Yavne, Tel Aviv está do lado de Tel Aviv, em linha reta, Jerusalém está ali, o Mar Morto um pouquinho mais para cima em azul, né? Aqui embaixo nós temos o Mar Mediterrâneo, e aqui 47 quilômetros, não é? Tudo isso aí visitei pessoalmente, não é? Esta é a última grande escavação de produção vinícola
provindo da arqueologia. Está aí, veja o tamanho dos recipientes, não é? De Yavne, não é? Daqui a pouco vocês vão, pasmem, vocês vão ver números muito expressivos de produção de vinho neste local. Tá vendo? Olha aí todos os espaços por onde o vinho pisado corria para essas tinas de pedra, logicamente revestidas de betume, não é? Para a sua fermentação, Está aí alguns dos arqueólogos que participaram, que continuam participando da escavação de Yavne, trazendo também os recipientes, não é? Que foram encontrados, muitos deles incólumes, e nestes sacos ali, logicamente, muitos cacos, que agora a parte técnica vai reconstruindo e recolocando isso, não é? Recolocando isso aí nos museus para visitação. Está aí quase que um dolium, né? E a tampa, que aí é utilizada, toda ela betumada para que você não pudesse ter a oxigenação do vinho, para que ele se conservasse, né? Havia toda uma tecnologia na produção do vinho, tá? A produção estimada desta escavação é de 2 milhões de litros por ano. Tá? Então, minha gente, percebam. Bom, nós não temos aí Coca-Cola, Guaraná, não temos ainda cerveja. O que nós temos é o vinho mesmo. Né? Então, o vinho é a grande bebida aí disponível. Então, veja, os arqueólogos e os técnicos fizeram um levantamento, uma relação da capacidade do espaço escavado, se chega, então, a uma produção de 2 milhões de litros ano. Logicamente, esse vinho, nem todo ele é consumido ali. Muito deste vinho vai para outros espaços, no norte da África, na Grécia, para a Península Itálica e para a Península Ibérica. Tá bom? E aqui nós temos Não, isso aqui não é fotografia, não é pintura, pessoal. Aqui nós temos a reconstrução na França, na cidade de Mazantourelle, de uma adega romana, tá? Cotidianamente, os franceses se vestem de romanos, recebem os visitantes, não é? Produzem o vinho com a tecnologia romana e comercializa este vinho para os seus visitantes, tá? Aí está uma grande prensa, não é? Recuperada no local que originalmente era uma vinha e era uma adega, portanto, onde se produzia o vinho. E vocês podem ver isso com mais calma depois entrando, só colocar lá no Google Mazantourelle e vocês vão chegar e conhecer um pouco deste espaço, tá? Então, cotidianamente nós temos este serviço feito por trabalhadores que se vestem como romanos, não apenas aí. São muitos e muitos locais que hoje se chamam em inglês de open air museums, né? Museus a céu aberto, em que se recupera muitas atividades antigas, né, medievais, e abertas à visitação do público. E aqui, o primeiro rótulo do meu vinho que eu fiz foi criar um rótulo casando a garrafa normal com uma ânfora, não é? Lá em 2018, o meu Cabernet teve este rótulo, que aí está. Tá bom? Bom, mais alguns dados rápidos, não vou trabalhar esses dados aqui, mas apenas dizer que no Brasil, não é? Não sei se o Luiz tem dados mais atuais aí, mas nós ainda estamos com um consumo de 1,9 litros per capita ano, tá bom? Aí, por outros países, a coisa é um pouquinho mais ampla. Mas vejam lá, no auge do Império Romano, se estima que fossem consumidos 180 milhões de litros de vinho, ou seja, aproximadamente uma garrafa de vinho por dia para cada cidadão romano. Foi a conexão do professor ou fui eu? Eu acho que foi no professor. Professor, acho que caiu bem no momento dos 180 milhões de litros. Tá mudo, tá no mudo.
Tá mudo. Voltou o som? Voltou. Ok. Quer voltar lá na... Isso. Deixa-me voltar aqui, então, Ok. o share aqui. Eu vou aproveitar só, acho que o dado atualizado, salvo engano, na pandemia subiu para 2,3 no Brasil, né? Pela primeira vez, eu acho que passou os 2 litros per capita ano, né? Não dia como você estava comentando. Deixa-me ver onde que eu estava aqui, porque aqui. Ele voltou ou não? Só tem que colocar no tela vou botar cheia. de novo. Então, um minutinho só. Stop. Vou voltar aqui, um minutinho só. Ok. Share. Ótimo. Voltou. Voltou? Tá bom. Ok. Bom, só para dizer, não é, que este consumo, de fato, no mundo romano era bastante expressivo, não é? Bastante expressivo. E também que nós não tínhamos, como eu conversava um pouco com o Luiz Gustavo, não tínhamos tratamento de água potável, então o vinho, às vezes, era a salvação das pessoas de terem um líquido, não é? Com qualidade em casa, não é? Em casa. Bom, então, rapidamente agora, aqui algumas informações. O Gustavo já tinha apresentado o livro, A Viticultura Romana em Columela. Esses subtítulos são muito importantes, tá? Primeiro, o Columela, ele bebe muitos autores, em Varrão, Catão, não é? Ele pega este material, ele ressignifica este material e ele trabalha muito da sua própria experiência de viticultor e que traz e que ele nos apresenta na sua obra que ele escreveu, que se chama ali vamos chamar sobre a agricultura, né? Sobre a agricultura, chama de Re Rústica em latim, tá? O livro foi publicado, então, neste ano aqui, pela editora Telha do Rio de Janeiro. Este é o Columela, essa aqui é uma obra do 1564, para dizer que ele continuou, né, sendo lido antes de Gutenberg, copiado nos manuscritos, depois de Gutenberg ele passou no formato de livro, e aqui nós temos uma obra de 1564. Aqui, o Columela não é um romano de origem, ele é de Cádiz, na Espanha, né? E a cidade, em homenagem a esse grande autor, criou aí uma praça, né? Onde colocou aí a sua estátua, a estátua do Lúcio Júnior Moderato Columela, tá bom? O Columela, então, é um autor do primeiro século, né? E a obra, que vocês depois poderão ler com calma, com mais tranquilidade, ela traz aspectos técnicos, né, da viticultura, aspectos econômicos e sociais, né, que envolvem essa questão no mundo romano. Uma outra seção do livro trabalha sobre a viticultura em Columela, né? Esse livro do Columela é sobre a agricultura. Tá? Ele trabalha sobre todas as áreas da agricultura, desde a criação de animais, a criação de aves, a criação de abelhas. Então, ele tem um tratado bastante amplo, mas ele reserva um bom espaço dessa sua obra para tratar sobre viticultura. Tá? E ali ele traz informações sobre o plantio, sobre adubação, enxertia, poda, vindima, conservação de uva fresca, processo de vinificação. E eu conversava com o Luiz, muitas dessas técnicas são técnicas que ainda estão aí hoje sendo praticadas, não é? pelo viticultor no Brasil e ao redor do mundo. Tá? Uma segunda parte, então, eu trato ali da viticultura em Columela a respeito do vinho como medicamento animal, o vinho como medicamento humano, o vinho como alimento humano. Ele trata também sobre os instrumentos agrícolas, né? Inclusive dos aspectos religiosos envolvendo as festividades em torno do vinho. Bom, qual que é o quadro em que se insere o nosso caro autor Columela? A gente pensa que o processo de urbanização é coisa da modernidade, né? Mas muitos romanos
se retiraram do campo e foram viver nas grandes capitais. Na Itália, logicamente, Roma era a grande atração, né? Vocês vejam nos filmes aí o que nós tínhamos. Tínhamos o Coliseu, tínhamos as corridas, tínhamos o teatro, tínhamos os espaços públicos. Tudo isso aí atraía especialmente a juventude e muita gente acabou deixando as suas terras improdutivas e vivendo daquilo que Columella diz, de um vinho vindo das colônias. Era muito mais tranquilo você comprar o vinho do Chile, enfim, aí da Argentina, de qualquer lugar, e, em vez de você produzir o seu próprio vinho. Né? Isso é esse o espaço que ele encontra. Ele encontra os donos, né, abandonando as suas casas, as suas vilas. A vila não tem o sentido nosso, a vila era uma grande, vamos chamar assim, um grande sítio com uma casa central do senhor e da senhora, da família senhorial, e depois a casa dos servidores, quase sempre escravos. Estamos vivendo ainda no mundo da escravidão romana, né? Uma escravidão por diferentes motivos, não é o momento a gente está discutindo isso, mas num outro momento, quem sabe, a gente pode trabalhar um pouco essa questão, né? E estão deixando tudo isso e vindo para a cidade. Tá? Alguns dizendo que não valia a pena mais ficar investindo nessa atividade, o custo era muito alto, a terra produzia muito pouco e era melhor a gente buscar essa atividade, esse produto fora do que produzi-lo, né? Então, o Columella vai trabalhar um pouco sobre essa questão. Depois, o Columella vai dar, assim, para quem trabalha a história da enologia, da viticultura, tem nele uma obra muito importante, porque eu até escrevi um artigo em que eu intitulei o Taylorismo antes de Taylor. Taylorismo antes de Taylor. Vocês conhecem um pouco qual é a metodologia de Taylor, né? Aquelas cadeias de montagem utilizadas na fabricação de automóveis, depois utilizadas para a fabricação de quase tudo que hoje chega às nossas prateleiras. Não é? Então, o Columella foi alguém que foi a fundo nessa questão da viticultura, trabalhou detalhadamente as questões do terroir, não é? Indicando para quem quisesse retomar essa atividade qual é o espaço adequado para você construir uma vinícola. Portanto, um espaço adequado que pudesse ter, no mínimo, um terroir adequado de um lado, água disponível, possivelmente uma proximidade das vias de comunicação, um espaço muito bem arborizado, não é? Ou seja, que pudesse ter uma proteção contra o vento, que protegesse as videiras, essa coisa toda, né? E dizendo que não podia ser ali também um espaço muito longínquo do local em que você fazia a sua comercialização. Bom, mas o que ele tem a dizer é o seguinte: não dá para inventar na viticultura. Eu preciso trabalhar e aprender a produzir vinho. Ele critica o mundo romano, o governo romano, que proporciona cursos, né, de panificação, de arquitetura, de engenharia e de tantos outros cursos e não concede à população um curso, não cria para a população um curso de viticultura, para que as pessoas se preparassem adequadamente, aí sim, para tornar essa atividade rentável, produtiva, né? Mas não só rentável e produtiva, mas que trouxesse para o mercado um produto de qualidade. Tá? Então, ele vai aí passar em revista detalhadamente cada um dos elementos que compõem este quadro. Então, ele primeiro vai dizer, vamos ter um espaço, e ele critica violentamente quem, não é, compra uma área maior do que a sua capacidade de trabalhar essa área.
não é? Então, ele não gosta de gente que fica comprando terra para deixar vazia. Terra tem que ser produtiva. Então, você vai comprar uma terra, um sítio, para o volume de uva que você quiser produzir. Tá? E aí ele vai dando os detalhes. Como é que vai ser feito a organização do plantio, né? O tipo de mudas onde que elas vão ser buscadas, o tipo de enxerto, o cavalo enxerto, para que você e com detalhes, com muitos detalhes, para que você possa organizar a sua plantação adequadamente. Fala o distanciamento das ruas, o espaçamento entre as ruas, para que o trabalho pudesse ser feito com mais tranquilidade. Não é? E a grande crítica que ele faz à população urbana que tinha abandonado estas terras, dizendo que elas eram improdutivas, é porque o pessoal não adubava essa terra. Ele dizia, essa terra não tem que ficar 4, 5 anos parada para recuperar naturalmente a sua riqueza. A adubação está aí. E aí ele dizia que um bom viticultor também tinha um bom espaço para o seu gado, para utilizar o adubo natural para as suas videiras. Então, ele permanentemente diz o seguinte, eu tenho que criar as condições para que essas videiras, né, produzam. Tá? Bom, ele vai trabalhando essas condições, então, do plantio, da poda, da colheita, com muito detalhe. Né? Neste momento, não dá para conversar sobre tudo isso, mas eu dizia para o Luiz Gustavo que uma das formas de plantio das videiras romanas eram as videiras maridadas. Você plantava uma videira e, ao lado dela, uma árvore, para que ela trepasse, não é, nessa árvore. Isso dava um trabalho tremendo para você colher essas uvas, não é, no momento da vindima. Tá? Mas depois ele vai trabalhando as coisas para colocar essas uvas num nível, não é, que facilitasse também a sua colheita. Aí ele vai para a construção dos espaços do viticultor. Primeiro, a casa, né, eles chamam de vílicos, que era o técnico, digamos assim, o vílicos, e a vílica, que era geralmente a mulher do técnico, o vílicos e a vílica, que eram os responsáveis por esta atividade. O vílicos, às vezes, era o proprietário, mas quase sempre era alguém contratado pelo senhor, que já não está na terra, já está nas capitais, ou em Nápoles, ou lá em Pompeia, ou lá em Roma, não é? E gente que custa bastante, não é? O custo deste pessoal fazia com que uma vinícola precisava da produção de um ano inteiro para pagar essa conta de contratação. Então, ele diz, não dá para produzir se você não tiver gente qualificada para fazer isso. Não pode se colocar qualquer um que queira trabalho, colocá-lo para produzir vinho. Né? Ele tem que ter uma capacidade para isso. E a questão da escravidão, né? Muito do trabalho ainda é escravo, ele vai dizer que você não pode ficar lá numa feira de escravos e comprar qualquer escravo. Né? Desculpe essa terminologia, mas estamos falando do mundo romano, né? E nós estamos aí comemorando os nossos 200 anos, né, da nossa vida nova no Brasil, da nossa independência, não é? E depois também aí da Lei Áurea e tudo mais, mas nós não podemos trabalhar anacronicamente. Esse mundo romano era um pouco isso. Eles diziam, os escravos não podem ser, você vai lá e pega... Não, você tem que trazer gente capacitada para fazer esse tipo de coisa. Bom, todo mundo sabe que quem trabalha com viticultura se planta, a menos que seja no Pernambuco, né? Você colhe 3 vezes por ano, mas quem está lá no Sul é uma vez por ano. E o que você passa o resto do tempo? Cuidando do momento em que chega a vindima. E ele, então, trabalha com muito detalhe o que tinha que ser feito entre o plantio e a espera e a colhida da colheita, da vindima, com o equipamento necessário para isso. E ele, então, vai detalhando o tipo, né, a prensa,
todo o armazenamento. A higienização é um elemento muito importante que ele destaca, quer dizer, você tem que ter uma higienização de todo o ambiente onde você produz o vinho, você tem que ter uma higienização de todos os recipientes onde você vai conservar o vinho, não é? E você tem que manter este local, e isso a mulher do Vilicus era um pouco responsável por esse tipo de coisa, tá bom? E ele começa a dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui trabalhando em equipe, não é? Tudo bem que tem o Vilicus, a Vílica, mas nós temos um grupo grande de gente trabalhando conosco, e gente que é quem bota a mão na massa, e gente que, na sua experiência cotidiana, tem muita coisa a dizer no aperfeiçoamento desse sistema de produção do vinho. Ele dizia, precisamos ouvir os nossos escravos, precisamos ouvir as pessoas. E ele dizia também, olha, é bom comprar uma vinha do lado de uma outra vinha, onde gente já produz vinho com qualidade. Que aí você dá um pulinho lá, conversa, volta, não é? Você vai trocando experiências e vai fazendo com que isto, não é? renda e estimule outros a se integrarem neste processo da viticultura. Não é? Então, este é um outro detalhamento que ele vai colocando. Né? E ele dizia o seguinte, olha, para com essa história de ficar toda hora indo para a cidade, não. O nosso trabalho é aqui no campo. Né? Em Roma tinha aí uns dias da semana que eram feitos para a feira. Então, naquele dia você ia, abastecia, buscava aquilo que você precisava, ou levava também a sua produção para a cidade e voltava para casa. Né? Bom, em tudo isso, ele vai dizendo, ele vai detalhando essas questões e criando um trabalho de equipe. Se vocês olharem, de fato, o detalhamento das informações que ele traz, é alguém que utiliza, sim, a experiência do passado, lê muito sobre isso, mas é alguém que trabalha muito sobre a sua própria experiência. Ele quer que a sua experiência seja difundida para outros grupos de pessoas, para outras famílias, para que a viticultura voltasse a ter o seu lugar no mundo romano. Tá? Então, a questão do conhecimento do ofício. E ele diz, olha, se não temos esse conhecimento, o governo romano precisa criar uma escola, como é que se chama aí, Gustavo? Atua aí. Um curso, né, um Instituto Federal o Instituto Federal aqui, ou lá em Bento Gonçalves, não é? Ou isso. Onde quer que seja, é preciso criar esses cursos para trazer gente preparada para isso. Não é? Os recursos necessários, então, as despesas envolvidas. Ele diz assim, olha, quem quiser começar tem que saber que 1 ano, 2 anos é para pagar a conta. Né? É para pagar a conta, para pagar o pessoal, para pagar a construção, para pagar os implementos. Né? E nos implementos, ele trabalha o detalhamento do tipo de equipamento para poda, o cuidado que você tinha que ter com a lâmina, né? Da ferramenta para poda, para que a poda fosse feita com o equipamento higienizado. Não é? É muito interessante tudo isso. E, logicamente, ele vai dizer que é preciso ter muita vontade de trabalhar. Não é? De trabalhar e fazer algo que, de fato, traga e atraia as pessoas nesse sentido. Tá? Então, o ponto de partida dele é, logicamente, quem quer começar a agricultura tem que conversar com gente que é da área. Não é? Tem muitos encontros aí, Gustavo, esse aqui já é um fórum para se discutir um pouco essas questões, não é? Mas quem quer entrar neste mundo tem que conhecer a opinião de quem vive neste mundo, né? que traga informações iniciais. Não é? Aí o nosso caro amigo Rafael, lá ali de Jundiaí, não é? Que tem um grupo grande, a gente tem um grupo grande de gente ali que está sempre discutindo, trabalhando, estudando, fazendo os cursos, etc, etc. Não é? Então, estudar com cuidado a literatura, de um lado, não é? Avaliando com seriedade suas instruções, nem sempre copiando as coisas,
porque cada um, às vezes, vai ter que ter uma experiência muito própria, vai ter um tipo de uva que vai exigir um tipo de cuidado muito específico, né? Que não vale para todo tipo de produção de uvas e tudo mais. Né? Bom, o Columella, portanto, ele demonstra, não é? Em todo o seu trabalho, ele demonstra um grande conhecimento disso. Então, os grandes autores antes de Columella é Varrão e Catão. Vocês vão encontrar isso em vários locais por aí. Não é? Ele conhece esses tratados anteriores e lembrem, não é, que praticamente a viticultura das tecnologias de produção agrícola é um dos temas mais publicados, não é? Mais publicados, dada a importância que isso tinha na economia mundial e, no caso, na economia romana. Não é? E aí ele vai dizer que é preciso buscar experiências de fora. Ele foi soldado durante um certo tempo no Oriente, e ele traz informações do momento que ele viu a produção de uvas, de viticultura no Oriente, ele traz experiências dali, e ele diz que isso foi importante para ele. Não é? Portanto, é preciso também fazer essas adaptações, trazendo o que os outros estão fazendo, o que eu posso fazer na minha propriedade. Não é? Portanto, na sua opinião, uma propriedade rural ideal é aquela que é fértil, fértil não naturalmente, mas ela é fertilizada, não é? Onde há um bom clima, portanto, um terroir já era conhecido, esse tipo de coisa, não é qualquer lugar que vai produzir uva, portanto, um terroir é importante que se conheça esse tipo de coisa. Na Itália não é tão complicado assim, como vocês bem sabem. Não é? Parte dela, ele diz, tem que se situar numa planície, parte em colina, voltadas para o sul ou para o oriente, tinha até uma questão geográfica de orientação, não é, da propriedade. Não é? E deve incluir áreas de bosques e também áreas sem ser cultivadas, tá bom? Então, retomando, deve-se evitar, então, a compra de vastas terras, quando não se tem meio para cultivá-las. Ele cita os senadores que ficam comprando terra e não cultivando-as. Não é? Bom, e aí... desculpe, eu venho aqui agora para algumas questões que a gente poderia, o nosso tempo aí vai passando, né? E eu gostaria de dizer ainda mais algumas questões a respeito deste mundo romano, dessa viticultura romana, e que pudesse, de alguma maneira, estar nos ajudando aí a entender um pouco esta obra. Né? Eu critico um pouco os nossos cursos. Eu estou na Unesp e nós temos cursos de agronomia, temos ali em Jabuticabal, temos ali em Ilha Solteira, não é? E é preciso que o primeiro ano desses cursos tenha um curso de história da agricultura. Não é? E quem está ali se especializando na viticultura tem que ter uma leitura de tudo isso. Infelizmente, o Columella não está ainda em língua portuguesa. Tá? Nós temos apenas um livro que foi traduzido aí por um doutorando. Não é? Eu fiz praticamente a tradução inteira, mas não publiquei, eu só utilizei a minha tradução para a minha pesquisa. Não é? Mas é preciso nos debruçarmos um pouco sobre essa história da enologia, da viticultura, né? Para quem está iniciando, que parece que as coisas chegaram de navio ou no aeroporto, né? De Cumbica, etc. Não, as coisas chegaram historicamente, não é? Num processo de repasse de experiências, né? de publicações, de discussões que trazem muitas contribuições para quem está querendo se envolver neste processo. Tá bom? Então, eu vejo que o Estado de São Paulo, no caso nosso, está se tornando também um terroir interessante, não é? Onde a viticultura está ganhando um espaço interessante, não é? Começando aqui em Tupi Paulista, depois indo lá para Jales, não é?
aí indo para toda essa região aí do Luiz, não é? Mas a Serra da Mantiqueira já está com muita gente plantando as suas vinhas por ali, e o vinho vai ganhando aí um destaque, não é? Um destaque na economia brasileira. Há 20 anos atrás, nós tínhamos aí nas prateleiras muito pouca coisa, né? Hoje, nós temos aí uma possibilidade ampla, né, de estarmos nos envolvendo com o vinho, com a produção do vinho, também com as discussões a respeito disso, como essa que está acontecendo agora, que permitem a gente construir ali um conhecimento distinto daquilo que ocorria em outros momentos. Tá bom? Então, o livro ele traz toda essa questão, como eu dizia no início para vocês, traz os aspectos, então, técnicos, econômicos, sociais, não é? Traz, então, todo o seu detalhamento, o tipo de conservação, de produção. E eu gostaria de colocar uma questão bastante delicada para vocês, que era um pouco a questão de saúde também no mundo romano envolvendo o vinho. O vinho, o mosto, ele era muitas vezes cozido, não é? Para produzir algo chamado defrutum, não é? O defrutum. Esse defrutum era a redução do mosto em 1/3, não é? Em 2/3, tornando o mosto um líquido extremamente doce, não é? Que muitas vezes era utilizado na chaptalização de um vinho que não atingia o seu brix natural, tá? Abaixo de seus 22 e tudo mais. Então, para você produzir um vinho para chegar aos seus 12 graus, 13 graus, etc., você tinha que chaptalizar isso. Nós não tínhamos ainda a produção de açúcar, não é? Na Europa, a produção de açúcar não é pela cana, mas é pela beterraba, tá? Mas nós não tínhamos ainda a produção do açúcar, e o defrutum era a mão na roda dessa população, dos viticultores, para a produção do vinho, para colocar o mosto, né, no seu nível de açúcar necessário. Então, uma solução de um lado e um problema de outro. Este mosto ele era cozido em panelas revestidas de chumbo, que em latim é o plumbum, né? E o plumbismo hoje é considerado uma das grandes causas de morte entre os romanos, tá? A intoxicação pelo chumbo provinda exatamente da utilização desses recipientes na cocção do mosto, tá? Do mosto, para fazer tanto o defrutum quanto a sapa. São dois tipos bastante próximos ali de você fazer isso. Eu conversava com o Luiz, eu acabei fazendo uma experiência do defrutum aqui em casa, não é? Fiz com uma uva de menor qualidade, mas... Não com chumbo, né, professor? Não com chumbo. Coloquei no inox, pelo menos aqui, no inox, e não cheguei no chumbo. Então, isso foi considerado, né, o plumbismo foi considerado uma questão bastante complicada. Bom, mas a tecnologia de produção de vinho, valeria um dia a gente conversar sobre isso, né? Nós não temos hoje o tempo para discutir como é que isso era produzido, não é? Como é que isso era produzido. Havia também, logicamente, entre a população de menor renda, uma experiência de cortar o vinho com água, né? Enfim, para torná-lo um pouco mais barato, enfim, custava um pouco caro este vinho, então você tinha a experiência de cortar o vinho, não é? Com a água, não é? A questão da água do mar, não é? Utilizada também na mistura com o vinho, a água salgada era também uma prática muito corrente, até alguém fez uma experiência ultimamente levando para alto mar vários recipientes de vinho, né, para envelhecê-los ali com a água do mar, etc., fazendo essa recuperação da experiência da vinícola romana. Nesse momento, na Sicília, eu tenho algum conhecimento de um grupo que está fazendo, numa universidade italiana, está fazendo experiência de recuperar também
recuperar a tecnologia de produção, desde a cepa a toda a tecnologia, toda a questão de terroir, a produção de vinho a partir dessa experiência romana, não é? Então, acho que tem aí várias coisas escritas e tudo mais. Então, essa tecnologia ela é bastante desenvolvida, não é? Os recipientes, as prensas, não é? Vocês têm muitos modelos dessas prensas aí, prensas violentas, por uma capacidade muito grande, não é? Praticamente toda a prensa é feita, então, em espaços com pedras, com escavadas, não é? Quase todas elas revestidas com... Vocês sabem que os romanos também fizeram algo muito importante, que foi a construção de aquedutos, não é? De trazer água de longas distâncias para as grandes cidades. E os aquedutos, todos eles eram... Eu tenho aqui um pedaço de um aqueduto aqui em casa, não é, romana? Ele era todo revestido para não ter perda no percurso desta água até o ponto de chegada. Tá? Então, havia uma tecnologia de, vamos chamar assim, de revestimento dos recipientes utilizados tanto para a água quanto para o vinho. Tá? E aí nós tínhamos vinho que eram consumidos, era o vinho vendido na hora, e nós tínhamos também o vinho que era envelhecido e, logicamente, vendido a um custo bastante mais amplo, né? Como aquilo que ocorre ainda hoje, no processo de envelhecimento. Tá? Então, vale a pena, eu acho que esse livro vai ser assim, um ponto de partida, né? Um inspirador para vocês se debruçarem um pouco mais sobre toda esta questão. Eu não quis trazer para vocês mais dados sobre arqueologia, mas nós temos inúmeros e inúmeros espaços escavados, trazendo os locais de produção, né, desde o Cáucaso, ali na área da Rússia, né, da atual Turquia. No Egito, nós temos a produção do vinho, é muito comum também a produção do vinho no Egito, e ali muitas das pinturas trazem informações sobre... dos túmulos faraônicos, trazem informações da produção de vinho. No norte da África, não é? Muita produção de vinho também por ali. Tá? Então, nós não temos tempo aqui para discutir um pouco tudo isso, mas tem muita informação que está vindo das escavações, trazendo um detalhamento sobre como é que isto era produzido, como que isto era comercializado. E, olhem, nós temos ânforas romanas encontradas pelos arqueólogos, sabem onde? Na China e na Índia. Ou seja, o vinho romano tinha um mercado internacional de longa distância, portanto, a qualidade do vinho romano era muito grande, e ele era levado para todos os locais civilizados. Não é? Então, nós encontramos essas ânforas, não é? Em todos os lugares. E encontramos também, nas ânforas, o tipo de centros produtores. Não é? Nós vamos, então, encontrar ânforas da Espanha encontradas em Roma, ânforas de Roma encontradas na Espanha, ânforas do Egito encontradas no Oriente, ânforas do Oriente encontradas no Egito e, assim, na Grécia, demonstrando o quanto havia de intercâmbio deste produto em todas essas regiões. Tá? Mais um detalhe sobre o vinho, especialmente sobre o de fruto. Este vinho era utilizado para conservação de frutas. Tá? Muitas frutas eram conservadas neste mosto reduzido. Tá? Então, muita fruta era conservada. A própria uva, havia uma técnica para conservar a uva, por incrível que pareça, não é? Conservar a uva, que logicamente ia ganhando o quê? À medida que você conserva, você desidrata um pouco a uva, ela vai se tornando cada vez mais doce. E se você conseguir manter essa uva durante um certo espaço de tempo, a hora que você for produzir o vinho com aquela uva, você vai ter, logicamente, um vinho distinto com relação ao conjunto do restante desta uva produzida. Tá bom? Uma outra questão que o Columella diz é o seguinte, olha, a experiência diz que um tipo de cepa tem um tipo de produção,
o outro tem um tipo de produção, a qualidade, a quantidade tem que ser trabalhada, eu tenho que saber qual é o tipo de cepa que produz o vinho que eu preciso. E aí você produz isso com seus enxertos locais, ou você vai buscar uma uva externa e enxerta no teu vinhedo. Tá? Então, havia uma preocupação muito grande com a qualidade da cepa que você tem na tua propriedade, na sua propriedade. Então, isto é muito interessante. E, para dizer, também deixar, por exemplo, os animais soltos no vinhedo, para que eles esterquem este espaço, não é? Durante um certo tempo, e depois você o retira. Enfim, aí o que acontece? A fama do Columela ele se torna duradoura, porque num determinado momento, na sua própria Espanha, há uma crise também da produção da viticultura, e autores vão recuperar as informações e o estímulo do Columela para voltar a produzir uva na Espanha. O Portugal ocorreu a mesma questão. No momento da nossa descoberta, a viticultura entrou num downsize, não é? E, de novo, no Portugal, o Columela vai ser traduzido, em parte, particularmente naquelas sessões voltadas para a agricultura, para fazer os portugueses voltarem a produzir o vinho, que recupera as suas vinícolas que tinham sido abandonadas. Não é? Então, tudo isso é muito importante. Está participando aí o nosso colega João Batista, um especialista sobre o Oriente. João Batista, esse aí é um ex-doutorando, né? Pós-doutorando meu lá, da Umesp de São Bernardo do Campo. Né? Então, veja, então, Columela teve essa importância, não é porque foi buscar isso lá atrás, um autor perdido no passado. Não, ele é um autor que foi recuperado para trazer o estímulo para a agricultura da Espanha e do Portugal no momento em que ocorreu o mesmo que tinha ocorrido no seu período do abandono das vinícolas e da urbanização, as pessoas abandonando a cidade e indo para as cidades, abandonando a agricultura e, por tabela, abandonando a viticultura. Portanto, isso também tem gente querendo abandonar o Brasil também a viticultura. Não, agora essa questão aí desses aviões passando veneno aí está acabando com a minha uva, acabando com as minhas abelhas, vou parar com isso, vou plantar soja, vou plantar milho. Não, o Columela está dizendo que é preciso, não é? De fato, cuidar tecnologicamente desse espaço e responder tecnologicamente a ele. Não é? Então, é um autor de extrema seriedade, extrema importância e de extrema atualidade que precisa ser lido, né? Também pelos nossos agricultores que muitas vezes estão desestimulados de fazer o seu trabalho, de continuar o seu trabalho. E ele vai dizer, olha, se você fizer um trabalho bem feito, você vai ter o rendimento que você precisa para sobreviver da produção da viticultura, da produção do vinho, e produzindo algo com uma qualidade igual ou maior do que aquela do produto externo que vai chegando nas nossas prateleiras. Tá bom? Pessoal, acho que é muita conversa, eu deixo um pouco em aberto aí para alguém que quiser iniciar um pouco um diálogo. Não, quanto tempo temos ainda com o senhor? Não, tranquilo, isso para mim sem tá, problema, ok. Se estender um pouquinho mais, é só avisar, sem problema. Até para que quem quiser fazer perguntas, pode escrever no chat, né, sobre dúvidas, não sobre o livro em si, porque eu acho que talvez poucas pessoas aqui tenham lido, eu li o livro, né, então tá fervilhando algumas coisas a respeito do livro, mas talvez eu deixe também para a curiosidade para quem quiser que adquira o livro e leia, né? Um livro muito delicioso de ler, inclusive. Surgiram alguns comentários aqui, principalmente em relação... eu gostaria de corroborar até e apoiar a tua, digamos assim, demanda, né? De que todos os cursos de agricultura têm uma história no primeiro ano, né? E eu
momentaneamente estou lecionando no Instituto Federal aqui em São Roque, São Paulo, no curso de Enologia. Temos um historiador, inclusive está conosco aqui, o professor Sandro Zarpelão, que a partir do... está tendo uma reforma no curso para incluir história do vinho. Então, isso já é um passo enorme, mas eu acho que é realmente fundamental, né? Inclusive, agradecer a presença aqui de todos os alunos queridos aqui do IF também. Bom, se vocês não têm pergunta por enquanto, eu tenho. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre... Eu achei muito interessante isso, que lá no final, lá nas considerações finais, o senhor traz um pouco do que seria uma diferença entre arqueologia tradicional e arqueologia experimental. E aí essas novas recriações de vinícolas romanas que vem ocorrendo, ou resgate de variedades romanas que vem ocorrendo, né? As próprias experiências que o senhor fez de redução do mosto para obter uma concentração em açúcares e aí poder utilizar como correção, né? Tudo isso, bom, isso é mosto concentrado, isso ainda se utiliza para correção de açúcar na Europa, por exemplo. Isso é uma prática comum de fruto, né? De uma forma não cozida, mas por outro processo que não vai alterar, não oxidar o mosto, enfim, mas o princípio é o mesmo, né? O que seria essa diferença entre o que é arqueologia experimental e tradicional? Não sei se o senhor poderia responder. Então, eu escrevi um material sobre isso e eu apresentei num congresso na Colômbia recentemente, né, exatamente sobre esse Open Air Museums. Né? Esses museus a céu aberto provêm, muitos deles, de um trabalho arqueológico experimental. Em vez de você, né, construir um prédio, fazer uma escavação e colocar dentro desse prédio tudo que você tirou daquilo que você encontrou numa escavação arqueológica, você recria, né, o espaço arqueológico e refuncionaliza esse espaço. Né? Você faz com que esse espaço ganhe uma nova vida, recupere a sua cotidianidade e você tem ali a possibilidade de não ver coisas nas prateleiras, mas ver coisas sendo colocadas no seu cotidiano. Tá? E eu lembro que hoje os Open Air Museums, eles têm quase que mais visitantes do que os museus tradicionais. Pessoal, eu gostaria que todo mundo visitasse o Museu do Ipiranga, que depois ficou tanto tempo parado. Vamos visitar o Museu do Ipiranga, são muito importantes, né? Mas esses museus abertos, essa nova arqueologia experimental, é aquela que vem fazendo um pouco isto ao redor do mundo. Um deles está sendo feito neste momento em Pompeia, tá? Recuperar a produção de vinha pompeiana, não é? Utilizando o próprio espaço, está lá, foi escavado, está ali, não é? Logicamente que uma empresa acabou entrando neste espaço, ela está produzindo um vinho, chamado o vinho de Pompeia, com, primeiro, o espaço que estava ali, o local, o terroir deste mesmo espaço, não é? E, às vezes, não é? Até mesmo com videiras que surgiram ao redor dali. Você tem até tipo de recuperação de uma videira antiga desses próprios espaços, né? Na Alemanha são muitos lugares, na Itália são muitos lugares, na Espanha, Teiá, por exemplo, tem vários lugares na Espanha onde você tem vinícolas e adegas totalmente reconstruídas. Você está ali vendo um romano trabalhando, ou pelo menos um habitante do mundo romano trabalhando numa vinícola, não é? E produzindo vinho com uma tecnologia romana. O tipo de prensa, o tipo de espaço de fermentação, o tipo de armazenamento, e muitas vezes regada a uma culinária retirada dali, tá? Uma culinária de época que é trazida para o cardápio local e você tem ali tanto a bebida quanto alimentos sendo recuperados e reconstruídos nesse sentido, né? Na Itália, neste momento, o italiano, a língua italiana, nós tínhamos 300 dialetos, depois o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia e acabaram escolhendo a língua da Divina Comédia para ser o italiano. Aí criou uma língua nacional. Não, hoje,
de novo, a população, os jovens começam a voltar a falar os seus dialetos, começam a recuperar a sua culinária local, a sua culinária regional, e muitas dessas questões voltam para este mundo dessa arqueologia, digamos assim, experimental. Uma arqueologia que não quer construir museus, não é? Aí em Belo Horizonte, bem perto de Belo Horizonte, nós temos aí um museu a céu aberto, que é um fenômeno, né? Também no Brasil estão surgindo cada vez mais espaços neste sentido. Ou seja, uma nova forma de fazer arqueologia, não é? E os indígenas brigavam muito com os arqueólogos brasileiros quando um arqueólogo pegava uma urna indígena e levava para o museu. Não, a urna tem que ficar aqui. É ali que ela tem que ser visitada, né? Então, eu acho que a arqueologia está trazendo um pouco disso, né? O mundo antigo, a arqueologia sendo visitada no local de onde ela emerge, onde ela foi construída. E você tem o quê? Todo um contexto, né? Daquela construção, daquela atividade, daqueles elementos que emergem das escavações, tá? Lógico que a arqueologia experimental de primeira linha é aquela de Pompeia e Herculano, não é? Nós não temos nenhuma outra experiência no mundo relativa àquilo que ocorreu em Pompeia, uma cidade inteira que renasce das cinzas, e você vê ali as ruas, você tem, inclusive, encanamentos, né, de água pluvial, que tira água dos telhados para que a população não pudesse, não passar tranquilamente de um espaço para outro. Você tinha espaços pedonais para as pessoas passarem de um lado de acesso, né, de uma calçada para a outra. Não, é fenomenal. Visitar Pompeia é uma experiência que todo mundo precisa, em algum momento, fazer, não é? A gente voltar a viver uma cidade, lógico, do ano 79, mas uma cidade que traz informações muito anteriores a tudo isso, tá bom? Então, eu acho que aí os Open Air Museums são hoje, de fato, uma nova experiência que está aí. Tem uma revista especializada sobre isso. Tem uma revista que só publica, não é? Só publica sobre essas experiências da arqueologia experimental. Está aí no livro, você tem todas essas informações lá na bibliografia, não é? Vocês têm as informações, artigos que eu trago também dessas revistas, não é? De gente que vem publicando especificamente sobre esta questão, tá certo? E desculpem aí, me intrometer e dizer que eu preciso colocar a história da enologia nos cursos. Não, eu acredito que isso vem acontecendo, né? Mas eu não vi o Columella, muitas vezes, até porque nós não temos as traduções dele, não é? Como um livro didático, sendo utilizados ali no início dos nossos cursos de vinicultura. Não, eu entendi a provocação, inclusive apoio ela, não tem problema nenhum. Eu acho que história nunca é demais, inclusive é fundamental, né? E, inclusive, lendo o livro, e aí eu gostaria de trazer... porque muitas vezes se pergunta, e quando eu leio reportagens, como era o gosto do vinho naquela época, qual era o sabor, qual era o aroma, né? E muitos desses vinhos, eles recebiam infusão de plantas aromáticas, muitas plantas amargas, inclusive para serem utilizadas como conservantes, né? Para manter a conservação por longo tempo. Sim. Eu gostaria só de ler um pequeno parágrafo assim, de uma receita. Então, ele dá várias receitas de tipos de vinho que podem ser feitos, né? Com peso, com uma quantidade, é muito detalhado mesmo, como o professor Ivan comentou. Então, ele comenta: as plantas aromáticas que são adequadas para o vinho e que devem ser fervidas com o mosto são o lírio, o fenacho, fenogrego e o junco aromático. De cada uma dessas ervas deve-se pôr 1 libra, cerca de 328 gramas, no caldeirão de fervura com capacidade de 90 ânforas, que são 2.340 litros. Então, só para dizer, é uma receita que ele dá entre várias, dessa forma mesmo, muito detalhado, né? Seja para medicamento humano, seja para medicamento animal, inclusive, eu achei isso muito interessante, no mínimo curioso, né?
E eu fiquei pensando em como seria lendo esses descritores, né? Junco aromático, fenácio, eu não conheço fenácio nem junco aromático, o lírio eu conheço, né? Qual Sim. seria o aroma desse vinho, né? Porque O que recriar isso. nós vimos ali muito boi cambaleando, né? Porque muito remédio à base de vinho, medicamento à base de vinho, e era muito vinho que se dava aos bois, né, com problemas, de vários tipos. E ele chega nos detalhes, né? Ele, olha, a fruta tem que ser feita assim, a erva tem que ser essa, a quantidade tem que ser essa, a mistura tem que ser essa, para ser produzido um vinho com este sabor, com aquele outro sabor, né? Então, você lembra uma questão interessante, o vinho aromático, né? A gente hoje sente, enfim, aquele primeiro, o enólogo, né, sempre faz aquele sentimento de verificar qual que é qual que é o cheiro do vinho, né? Ali não, ele tinha um cheiro de fato mais distinto, né? Porque as ervas eram utilizadas, né? Muitas delas para dar um gosto, mas muitas vezes as ervas utilizadas também como medicamento, tá? Como medicamento, isso era muito Me comum. lembrou muito, acho que hoje ainda tem um produto que acho que bebe nessa tradição, que é o vermute, né? Sim, Que é uma bebida à base de vinho com ervas aromáticas. sim, Então, sim. isso é muito antigo. Talvez as bebidas que existem hoje é a que mais talvez se assemelha ao que seria um vinho produzido no Império Sim, Romano, né? sim, sim. Penso eu, né? Não, e o próprio defrutum não é só feito para fazer a chaptalização. O defrutum se torna ali digamos, quase que um vinho do Porto, lá, quer dizer, alguma coisa mais densa e que você pode colocar o nível que você quiser, entendeu? Você não precisa chegar no 30%, 60%, você pode, à medida que você chega num nível digamos assim, de desidratação do mosto, você tem ali um vinho servido especialmente para as mulheres, que muitas vezes não tinham muito um gosto para o vinho seco, né? Então, é uma situação complicada. A questão das mulheres, né? Havia uma legislação que proibia as mulheres de beber vinho, mas eu acho que isso ficava só no papel. Eu acho que o Colomela diz, olha, cuidado com a Vili, que ela não fique tomando muito vinho aí, porque senão... Então, o vinho, na verdade, era também saboreado pelas mulheres, não é? E dificilmente nós vamos ver uma fotografia de um romano que não tem ali um jarro de vinho do lado, né? Eu acho que isso fazia parte da sua cotidianidade. A moringa do trabalhador não levava água, levava vinho, né? As pessoas levavam para a roça, para o trabalho, o vinho. Então, isso era muito comum. Agora, a questão da qualidade. Você tinha vinho de todo tipo de qualidade. Até o Colomela diz, ó, tem um vinho aí que a gente deixa aquela prensa final da uva, vai produzir um vinho de menor qualidade para ser vendido a preço mais em conta para a população, etc. Então, ele vai dizendo também que sabia como é que se tirava o melhor vinho e o pior vinho, né? Então, tinha um conhecimento de tudo isso, tanto do tipo de cepa, de uva, não é? Mas também da tecnologia utilizada na prensagem dessa uva, no tratamento dado na produção deste vinho. Tá? E como era digamos assim, a grande bebida, essa tecnologia estava difusa na sociedade antiga. Tá? Então, havia muita informação que rodava de um lado para o outro. O que ele faz? Ele sistematiza essas informações. Essa aqui é uma questão. Eu acho que ele não está inventando a viticultura, ele está sistematizando numa obra aquilo que ele considera de extrema importância e de qualificação dessa atividade. Entendeu? Foi exatamente, eu acho, dessa forma que eu li. Ele sistematizou, se apropriou, como diz o subtítulo do livro, né? Ele se apropriou das informações do Catão e do Varrão, ressignificou isso e colocou a experiência dele, né? Eu acho que, Sim. por isso que, mesmo que tenha sido escrito há cerca de 2000 anos, até é estranho falar isso, né? Um pouco absurdo, mas é realmente isso. Mesmo ter sido escrito há 2000 anos, vale a pena não só para quem gosta de história, mas quem estuda viticultura, enologia e agricultura, né, como um todo. É uma leitura
mandatório, assim. Ô, Eu Luiz, gostaria... eu gostaria Sim, só de pode... dizer o seguinte: tem vários brasileiros que eu cito ali, eu não cito só obras estrangeiras, não, tá? Tem muita gente trabalhando no Brasil com Columela, tá? Ou seja, analisando determinados aspectos de Columela, mas ele já é trabalhado no Brasil, né? Em termos de leitura de um lado, né? Mas em termos de pesquisa de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, tem gente já trabalhando bastante para analisar diferentes aspectos da obra do Columela, tá bom? Ótimo. Bom, temos aqui várias pessoas parabenizando pela palestra, eu faço mesmo. Muito obrigado pela aula de hoje, na verdade, né? Sim. Muito interessante. Convido a todos a procurarem o livro, né? Então, vou mostrar mais uma vez aqui, ó, a Viticultura Romana em Columela, Apropriação, Ressignificação e Experiência no século I depois de Cristo. Então, da editora Telha, foi lançado esse ano, vocês encontram na internet, ok? E eu gostaria de agradecer, então, por fim, professor Ivan Rocha, por ter aceitado o convite do Brasil de Vinhos para mais uma edição do Brasil de Vinhos Recebe. Muito obrigado. E eu gostaria também de dar, então, uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos e nos vemos no próximo Brasil de Vinhos Recebe, ok? Ok, então uma boa noite a todos, né? Boa noite a todas aí, um grande abraço aí a todos que nos precederam, a Deise, a Jussara, o Luiz, o Diogo, o Ricardo, a Suzana, a Jéssica, a Kelly, tá? E muitos outros que virão pela frente aí, trazendo contribuições interessantes sobre essa nossa temática. Exatamente. Então, eu até aproveito para lembrar que no próximo será dia 29, com o Daniel Panizzi, que assumiu a direção na Uvibra. Então, fiquem atentos. Muito obrigado, professor Ivan, todo mundo. Boa noite. Um grande Tchau. abraço, um grande abraço. Até, tchau, tchau, até.